Olá, pessoal! Bom, hoje, evoluindo no nosso edital, a gente vai estudar sobre segurança pública. Segurança pública, eu não preciso dizer, certamente virá uma questão na prova de vocês sobre esse tema, né? Por que razão? Porque vocês estão fazendo uma prova para a área de segurança pública. Então, é meio intuitivo que alguma coisa do artigo 144 da Constituição vá aparecer na sua prova, legal? Então, a partir de agora, a gente vai estudar um ponto que necessariamente aparecerá na sua prova. Artigo 144 da Constituição, vamos lá. Ponto 4 do seu edital fala: defesa do Estado, das instituições democráticas, segurança pública e organização da segurança pública. Então, sobre esse ponto, defesa do Estado e das instituições democráticas, o que o seu edital quer é única e exclusivamente o estudo da segurança pública, tá? Então, vamos direto ao artigo 144 da Constituição, que fala que a segurança pública é, sim, dever do Estado. Mas uma coisa que muita gente não se liga, uma coisa que muita gente não atenta na hora da prova, é que a segurança pública é direito de todos, mas também e principalmente responsabilidade de todos, pessoal. Não se esqueçam disso, tá? A segurança pública, claro, ela é dever do Estado, mas ela é responsabilidade de todos também. Que é direito de todos, você consegue extrair de um raciocínio lógico. Que é dever do Estado, você também consegue extrair de um raciocínio lógico. Agora, que ela é responsabilidade de todos, muita gente papa mosca aqui. Então, presta muita atenção, tá? Nesse conceito introdutório que a Constituição faz sobre segurança pública, no sentido de que você não pode esquecer que todos os cidadãos, eles têm parcela de responsabilidade na segurança pública. Tayane, como? Em que sentido parcela de responsabilidade? Ora, pessoal, a segurança pública, o nome já faz supor, não é uma segurança particular, uma segurança privada, onde você vai ter um sentinela ao seu dispor o dia todo. Então, você também no seu dia a dia, nos seus hábitos, você tem por obrigação adotar comportamentos que somem para com a segurança pública. Tipo, eu não vou andar no centro da cidade do Rio de Janeiro, de onde eu estou gravando, ao meio-dia, com um iPhone 43 com metade dele para fora do meu bolso, né? É muito claro que, muito provavelmente, ainda que eu esteja andando na Noruega, eu vou ser furtada. Alguém vai puxar esse celular do meu bolso e levar esse aparelho de mim. Então, eu não devo andar, por exemplo, no Central Park. Estados Unidos é muito policiado, é muito seguro, legal. Mas eu não devo andar no Central Park, em Nova York, de madrugada, embaixo das copas das árvores. Porque é deserto, porque isso dá aso a questões criminosas acontecerem, né? A criminologia acaba explicando um pouco isso, né? Quem se dedica um pouco mais ao estudo sabe o que eu tô falando. Quando você fala de vitimologia, de outras coisas, não vai ao caso, não vai cair na sua prova. Mas é só para você raciocinar em que sentido a Constituição fala isso aqui. Responsabilidade de todos, tá? Você também tem que ter comportamentos que somem para com o atuar da segurança pública, uma vez que é público, não é uma coisa que você consiga olhar individualmente para cada pessoa em si, tá? E aí, o 144 prossegue e fala que ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Pessoal, esses aqui que estão no rol do artigo 144 são órgãos da segurança pública, órgãos que a Constituição reservou ao trato da segurança pública. Anota a primeira informação extremamente importante no seu caderno. Este rol do artigo 144 é um rol taxativo. Esse rol é um rol taxativo, ou seja, não admite ampliação infraconstitucional. Não admite ampliação infraconstitucional, tá? Então, o que não estiver no rol do artigo 144 não é órgão de segurança pública. Vem aqui comigo. Vamos ler. Você é alfabetizado, você vai ver como vai ser fácil desmistificar algumas coisas. Quais são os órgãos, doutor, doutora, da segurança pública? Inciso 1, Polícia Federal. 2, PRF. 3, Polícia Ferroviária Federal. 4, Polícias Civis.
5. PMs e corpos de bombeiros militares. 6. Polícias penais, federal, estadual, distrital. Meu amigo, você está lendo, eu vou deixar o slide na tela, você está lendo guarda municipal nesse rol? Não. Guarda municipal é órgão de segurança pública? Não. Ah, mas ele está ali no parágrafo 8º do artigo 144, eu achei, eu isso, eu aquilo. Você entendeu como você erra a questão? É isso que você não pode fazer na hora da sua prova. Você acabou de anotar que o rol do artigo 144 é um rol taxativo. O que não estiver nesse rol não é órgão de segurança pública. Você leu os 6 incisos contendo 7 órgãos, porque no inciso da PM você tem também corpo de bombeiro militar, né? Então são 2 órgãos ali no mesmo inciso. Em 6 incisos você tem 7 órgãos. Dessa forma, pessoal, são esses 7 órgãos que compõem a segurança pública em âmbito nacional. Fim. Ah, mas eu pensei que a guarda municipal, você pensou errado, você está lendo agora, você está conhecendo o fundamento constitucional do seu pensamento e você viu que você pensou errado, tá? A guarda, ela vem prevista lá no final do artigo 144, lá num dos seus parágrafos, tá? Como vocês falam, né? A cobrinha. Numa das cobrinhas, num dos parágrafos do artigo 144. Não vem prevista ali nos incisos do caput, tá? Os órgãos estão nos incisos do caput. Não está previsto nesses incisos, não se trata de órgão de segurança pública. Legal? Bom, evoluindo, pessoal, voltando aqui no tablet, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse inciso aqui, o inciso 6. Por quê? Ele é o inciso mais recente, ele acabou de ser introduzido, pouquíssimos meses, e você vai fazer uma prova com esse inciso muito quente, muito novinho. Então, é uma bola da vez para cair na sua prova. As polícias penais acabaram de ser criadas, né? No sistema penitenciário, a gente não tinha propriamente polícia atuando, tá? Era o pessoal ligado realmente aos presídios, à administração penitenciária. E aí cada estado disciplinava de uma forma, né? E isso gerava um tratamento muito desigual, um tratamento que não era uniforme em âmbito nacional. E, por sua vez, isso gerava um inconveniente muito grande, e isso foi um dos fatores que somou para a deteriorização do próprio sistema de execução da pena, do sistema prisional, tá? Então, existe hoje uma necessidade de você investir na esfera de execução da pena, na esfera prisional. Uma das atitudes foi essa, de você trazer a galera que atua nos presídios para o âmbito das polícias, eles agora são policiais, tá? E regrar de forma uniforme ficou feio, regrar de maneira uniforme em todo o território nacional. Bacana? Bacana. Atentem para o seguinte, a gente vai estudar especificamente a Polícia Penal, mas de plano você já presta atenção em uma coisa. A Polícia Penal, ela é prevista de forma plural, como a gente fala das polícias civis. Você vai entrar para a Polícia Civil do Estado do Paraná. Legal. Eu pertenço à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nós pertencemos ambos à Polícia Civil, mas no fundo, na base administrativa, nós pertencemos a administrações, a instituições diferentes. Você é de uma polícia, da Polícia do Paraná. Eu sou de outra polícia, eu sou da Polícia do Rio de Janeiro. Por quê? Porque as polícias civis, elas são de cada estado. Cada estado vai organizar a sua respectiva polícia civil, né? As polícias penais são a mesma coisa, tá? Só que as polícias penais, elas não são só no âmbito dos estados. A gente, na Polícia Civil, tem as polícias civis dos estados. Quem faz a função de polícia judiciária no âmbito da União? É a Polícia Federal. Então, nós só temos polícias civis no âmbito dos estados.
Nas polícias penais, o que a gente vê que cada estado vai organizar a sua, como cada polícia civil tem em cada estado, na polícia penal é algo mais. A polícia penal, ela existe no âmbito da União, no âmbito dos estados e no âmbito do Distrito Federal, tá? Então presta muita atenção a isso, porque não é como na polícia judiciária, que a gente fala que as polícias civis fazem a polícia judiciária no âmbito dos estados e a Polícia Federal faz a polícia judiciária no âmbito da União. Não, no âmbito da polícia penal, é a polícia penal que faz, só que você existe como polícia penal da União e você existe como polícia penal dos estados e você ainda existe como polícia penal do Distrito Federal. Então, cada âmbito federativo vai ter a sua polícia penal. Todo mundo é polícia penal, igual a polícia civil, todo mundo é polícia civil, mas cada instituição é uma instituição. Fechou? Vocês estão comigo? Vamos evoluir, vamos para o tablet. Já falamos que o rol do 144 é um rol taxativo. Anota essa observação, muito importante, tá? Os estados e o Distrito Federal devem seguir o modelo federal, ou seja, não pode uma lei, um diploma normativo dos estados ou do Distrito Federal ampliar o número de órgãos de segurança pública no âmbito desses estados. Legal? Não pode ser ampliado. Vamos botar no caderno uma coisa que eu já fiz uma introdução no slide anterior, né, no cenário anterior, que são os grupos acerca da atividade policial. Vamos lá? Atividade policial, 2 pontos. Grupos, 2 pontos de novo. Vamos lá. Você pode ter atividade policial, pessoal, desenvolvida através da polícia administrativa e da polícia judiciária, ok? Então, quando você fala em atividade policial, você fala em polícia administrativa e em polícia judiciária. Quando você fala de polícia administrativa, você pode encontrar esses nomes também. É uma polícia que atua na prevenção do crime, tá? Antes do crime acontecer, para que ele não ocorra, e por isso preventiva. E você pode também ouvir a expressão polícia ostensiva, ok? De modo que você vê ali a polícia fardada, a polícia está com uma viatura caracterizada, por exemplo, tá? Já a polícia judiciária, ela pode aparecer também com a alcunha de polícia de investigação, ou seja, ela não vem fardada, ostensiva, para prevenir nada. A polícia de investigação, se você perceber, a polícia civil, ela não atua para que o crime não aconteça. A polícia civil e a polícia federal, quando atua investigando, quando atua como polícia judiciária, ela funciona exatamente para o crime que já aconteceu. Existiu um crime, existiu um fato criminoso, agora vamos investigar autor, vamos ouvir vítima, vamos pedir a prisão dele, vamos prender em flagrante se couber, né? Então você já tem um crime. A gente não fica na rua enquanto policial civil impedindo que o crime aconteça, como a PM fica posicionada nas esquinas das ruas para fazer o policiamento ostensivo, para passar aquela sensação de segurança de modo a baixar os índices de criminalidade, né? Não fica na rua para quando acontecer alguma coisa você sai em disparada para capturar o criminoso, né? O autor de fato criminoso. A polícia civil não faz isso. A gente não fica fardado no meio da rua ali esperando algum evento para a gente poder prevenir. Não. O evento já aconteceu, a pessoa comunica na delegacia de polícia e a gente instaura o procedimento para investigar a autoria daquilo, para reunir a materialidade daquilo. A gente vai atuar no segundo momento. A gente atua no momento da investigação. E você só investiga o que já existe, né? Você está investigando o quê? Não, estou investigando a possibilidade de acontecer um crime na semana que vem. Oi, de que planeta você veio, né? Então, quando você fala em polícia civil, você fala em investigação. Se você está falando em investigação, você está falando de fatos ocorridos. Você só pode atuar quando o crime já aconteceu. Legal. Quando você fala ainda de polícia civil, você também não fala em ostensividade. Por quê? Se você está investigando, o investigador, ele tem que ser o quê? Discreto. Você já viu o agente secreto com uma camisa escrita agente secreto, né? Então,
Se você quer sucesso, se você quer êxito na sua investigação, você não pode ser percebido no mundo dos fatos, correto? Então, você vai fazer uma interceptação telefônica para que a pessoa continue falando normalmente, mas você está com um desvio lá para você ouvir aquela conversa e degravar para poder chegar às informações que você quer. Você está ali fazendo, como a gente chama, um abajur, a paisana, numa viatura descaracterizada, acompanhando a movimentação daquela localidade para saber quem entra, quem sai, quem são os envolvidos, quais são os horários, se tem vítima, se não tem, São investigações são discretas. Por isso que é muito comum você ouvir assim, nossa, você é policial, mas nem parece. Mas isso é um sucesso, meu Deus do céu. Porque eu posso estar muito bem numa cafeteria tomando um lanche à tarde e cair no meu colo informações da mesa do lado. Que a pessoa está achando que eu sou dentista, que eu sou arquiteta, que eu sou qualquer coisa. Menos delegada de polícia. E tá ali falando, e aí a antena vai indo, daqui a pouco eu já tô até fazendo amizade ali, conversando, pegando informação para voltar para a delegacia. Né? Aquela coisa, vamos reduzir tudo a termo, equipe? Vamos para lá, vamos para cá, não sei o quê, porque ali você consegue investigar nas mais variadas situações se você tiver a paisana, se você tiver discretamente. Agora, eu te garanto, se eu tiver com roupa operacional, sentada ali com a minha equipe, todo mundo com cara de polícia, meu amigo, todo mundo fica quieto, né? Então, a investigação, ela é discreta, ela não é ostensiva. Então, não se esqueça disso na hora da prova para você não perder tempo, né? Com questão fácil. Vamos aqui no tablet? Fechando então, bota no caderno, polícia administrativa, ela pode ser chamada de preventiva ou ostensiva. E a polícia judiciária, ela é uma polícia de investigação. Completa aqui para mim, bota no seu caderno assim, olha, é a polícia judiciária que vai reunir os elementos de autoria e materialidade, é a polícia judiciária que vai reunir os elementos de autoria e materialidade para instruir uma futura ação penal, Então, o inquérito nada mais é do que a reunião de vários elementos que vão fornecer meios para que aquela criatura responda criminalmente pelo que ela fez em juízo e venha a ser condenada e presa, ok? Então, a investigação, ela quer isso. Eu quero investigar, eu quero reunir elementos que comprovem que aquela pessoa fez o que a gente está achando que ela fez. Reunidos esses elementos, promotor denuncia, denúncia, juiz recebeu a denúncia, processo penal. Ele vai ser processado, ao final ele vai ser julgado pelo juiz e o juiz, eventualmente, né, e se Deus quiser, condena. Uma vez condenado, cana. Fechou? Então, polícia judiciária. Bom, faça uma observação no seu caderno, porque o leigo, ele costuma confundir, tá? A atividade policial com o poder de polícia. Bota aí. Poder de polícia é um dos atributos da administração pública. Poder de polícia é um dos atributos da administração pública. Ela busca impedir a sobreposição do interesse particular sobre o interesse público. Ela busca impedir a sobreposição do interesse particular sobre o interesse público, tá? Então, quando a gente fala em poder de polícia administrativo, nós estamos falando, por exemplo, da atuação de um agente de guarda municipal, que a gente já falou que não é órgão de segurança pública, rebocando os carros que estão estacionados numa calçada. Por quê? Aquele interesse particular do abençoado estacionar o carro dele está atrapalhando o interesse público de todas as pessoas daquela coletividade circularem por uma calçada e não precisar se expor no meio da rua dando a volta do carro do abençoado, né? Em especial, cadeirantes, bebês que utilizam carrinho de bebezinho, pessoas que não podem se expor no meio da rua, né? Nós que estamos andando, podemos descer o degrau e subir, já é perigoso. Então, qual é a ideia? O interesse público, qual é? As vias de carro não são para pedestres ficarem subindo e descendo porque tem carros estacionados na calçada. Não é para estacionar na calçada. Então, se valendo do poder de polícia administrativa, esse carro vai ser rebocado, porque o interesse particular do dono do carro não vai se sobrepor ao interesse da coletividade em transitar com segurança pela calçada, tá?
Isso daí, você vai verificar algum crime para isso? Não. Poder de polícia administrativa é um atributo que toda a administração pública tem. Não se relaciona com crime. A atividade policial se relaciona com crime. Mas o poder de polícia administrativa é muito maior do que a própria atividade policial. O policial tem poder de polícia administrativa? Tem. O agente da Guarda Municipal tem poder de polícia administrativa? Tem. O agente da Anvisa, da Vigilância Sanitária, tem? Tem. Ok? Então, ele pode, por exemplo, interditar um estabelecimento que está vendendo produtos vencidos, numa padaria, por exemplo? Pode, né? Ele vai interditar aquilo, por quê? Porque está fazendo mal ao consumidor, ficar exposto a eventualmente comprar um produto vencido, né? Quando você vai na padaria e pede uma quantidade de presunto fatiado lá para o padeiro, você não vai pedir a embalagem antes dele fatiar para você ver se a validade está ok. Né? Você vai pedir, o cara fatia e já te entrega embrulhadinho, bonitinho, no peso que você pediu, né? Então, a fiscalização é que vai manter essa presunção de que ele está fazendo tudo certinho dentro da lei. Se ele não estiver, o poder de polícia administrativo vai viabilizar a interdição desse estabelecimento. Você está vendo que eu estou falando em medidas administrativas, reboque, interdição? Então, isso são estudos no âmbito do direito administrativo. Você não está aqui falando, quando você fala em poder de polícia, você não está falando de direito penal necessariamente, tá? Não se esqueçam disso. Eu sempre dou o exemplo, quando a gente está em aula presencial, eu falo muito do, como é o nome dele? Linneu da Grande Família. Não sei se vocês chegaram a assistir Grande Família, mas o Linneu, ele era um servidor público. O Linneu, a última coisa que o Linneu tem é um perfil policial, né? Ele é bonzinho, ele é aquele pai de família fofo, né? O servidor público tradicional, que você vê que chega lá na repartição, todo mundo gosta do cara, é aquela coisa fofa. O Linneu, definitivamente, ele não é policial, mas o Linneu tem poder de polícia administrativo? Tem, porque ele trabalha na administração pública, ok? Então, não confundam coisas. Vocês estão estudando muitas coisas para a prova, né? Você vai acabando confundindo. Aí fala em polícia, você já pensa em crime, você já pensa na atividade policial. Não confundam, tá? Poder de polícia administrativo ou simplesmente poder de polícia não se confunde com o poder da polícia, ok? Poder de polícia, direito administrativo. Bacana? Vamos prosseguir? Segurança pública, eu trouxe aqui um conceito de José Afonso da Silva. Ele fala que a segurança pública se volta à manutenção da ordem pública interna e da atividade de vigilância, preservação e repressão das condutas delituosas. Bom, pessoal, feita então a introdução, né, os pilares sobre os quais vocês têm que pensar segurança pública com base na Constituição, agora vamos analisar os parágrafos do artigo 144, ok? Bom, o primeiro parágrafo é o parágrafo primeiro, ele fala da Polícia Federal, tá? Então daqui pra frente, basicamente, eu quero de vocês o conhecimento do texto constitucional. A gente vai analisar o texto porque é uma forma como o assunto vem sendo cobrado. Aqui eu não vou inventar moda para atrasar vocês. Se a banca de vocês costuma pedir o conhecimento da letra da Constituição, é o que nós vamos treinar agora, o conhecimento da letra da Constituição. Quando houver informação adicional, a gente vai estudar informação adicional. Vamos lá. Parágrafo 1º, Polícia Federal, tá? Ela é órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Bacana. O que sempre aparece em prova, pessoal, é isso aqui, ó. Ela se destina a apurar infrações penais e aí vem os segmentos, né, contra a ordem política e social ou em detrimento de bens e serviços e interesses da União, percebam, né, ela é a Polícia Federal, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, que exija repressão uniforme. A chave é a exigência dessa repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Como a sua prova é para a Polícia Civil, não é para a Polícia Federal, a gente não precisa ir até essa lei, tá? Mas você precisa entender que essa repercussão interestadual ou internacional do crime, ela deve trazer consigo uma exigência de repressão uniforme, apta a chamar o atuar da PF para a investigação. Legal? Legal. Inciso 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando, descaminho, sem prejuízo da ação
fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Boa. Inciso 3, exercer funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Então, mar, céu e terra, né? Então, você vai verificar que aqui você tem funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Ora, na Polícia Civil a gente tem isso? Não, não temos isso. Isso cabe exclusivamente à Polícia Federal. Presta atenção nessas filigranas, tá bom? Quando você estiver lendo e relendo o artigo 144 e seus parágrafos, tá? Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Bacana? Então, pessoal, você tem uma polícia aqui, a Polícia Federal, ela faz funções de polícia administrativa, até quando você verifica que ela previne o tráfico, você está falando em polícia administrativa, né? Quando você fala em reprime, você está falando em polícia judiciária, o fato já aconteceu. Então, você pode reparar que pelo próprio texto constitucional, anota aí, a Polícia Federal reúne funções de polícia judiciária e funções de polícia administrativa. Bacana? Então, a Polícia Federal reúne funções de polícia judiciária e funções de polícia administrativa. Legal? Parágrafo 5º. Eu já pulei logo para a cereja do sundae, porque eu sei que vocês ficam nervosos, né, pessoal? Quando o negócio é novo e a gente fala assim, vai cair, o aluno não consegue mais pensar em outra coisa. Então, eu vou poupar vocês de trabalhar 5 parágrafos para depois chegar no 5º A e vamos trabalhar agora as polícias penais, tá? Vou colocar aí, próximo tema, já tratamos da PF, agora vamos tratar da Polícia Penal. Artigo 144, parágrafo 5º A. Vamos na tela. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence, cabe à segurança dos estabelecimentos penais. Então, preste atenção que cada unidade federativa, ou seja, União, Estados e Distrito Federal, terão um órgão que vai administrar a Polícia Penal. A Polícia Penal ela vai ficar vinculada a esse órgão, tá? Outra pergunta que pode cair na sua prova, qual é a função da Polícia Penal? Segurança dos estabelecimentos penais. Ah, é investigar crimes, Não, lê e bota o que está na Constituição. A Polícia Penal cabe à segurança dos estabelecimentos penais. Acabou, não inventa, tá? Então, isso é muitíssimo importante, ok? Pode ter Polícia Penal no âmbito da União? Pode. Pode ter Polícia Penal no âmbito dos estados? Pode também. Pode ter Polícia Penal no Distrito Federal. Fechou? Fechou. Então, vamos lá. Prosseguindo, eu quero falar agora das PMs, né, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, tá? Notem que eles são as únicas instituições que são militarizadas e estão no artigo 144, tá? São as únicas que a gente chama militar. Polícia militar, corpo de bombeiro militar. Só essas duas a gente chama tracinho militar, tá? No 144. Eles são, pessoal, forças auxiliares e reserva do Exército, tá? Então, eventualmente, caso de guerra, se você precisar de forças auxiliares, as primeiras a serem chamadas são elas, tá? Porque a Constituição já as coloca nessa condição. E reserva do Exército também, tá? Subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Vamos estudar esse parágrafo 6º, que aqui pode sair muita pegadinha de prova para vocês? Vamos lá. Aqui eu estou falando de PM, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil e Polícia Penal. Fechou? A gente está falando disso. Essas três aqui, elas só existem no âmbito dos estados. Legal? Elas só existem no âmbito dos estados. É isso que você vai botar no seu caderno. E estão subordinadas ao governador do estado respectivo.
tá? Então, a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiro, elas estão subordinadas ao governador daquele estado respectivo. As polícias penais, elas podem existir no âmbito da União, no âmbito dos estados e no âmbito do Distrito Federal. Legal? Obviamente, pessoal, se você está falando da União, você não vai subordinar a Polícia Penal da União ao governador de lugar nenhum, né? Você vai colocar subordinado ao presidente da República. Se você estiver falando dos estados ou do Distrito Federal, aí sim você estará falando do governador, tá? Então, por isso que aqui fala assim, ó, e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores. Por quê? Quando você fala de polícia militar, corpo de bombeiro militar e polícias civis, fala que elas se subordinam aos governadores. Quando fala de polícias penais, ele tem que especificar estaduais e distrital. Por quê? Porque existe a Polícia Penal da União. E a Polícia Penal da União não é subordinada ao governador. Isso pode ser pegadinha de prova? Pode. Então, anota aí, atenção. PM, CBM e polícias civis sempre se subordinam aos governadores dos estados. Sempre se subordinam aos governadores dos estados. E do Distrito Federal, né? O Distrito Federal também tem governador. Entretanto, a Polícia Penal, vírgula, se for PP, Polícia Penal, PP da União, esta se subordinará ao presidente da República. Somente se subordinando aos governadores, as polícias penais dos estados e do Distrito Federal, as polícias penais dos estados e do Distrito Federal. Legal? Então, muito cuidado com esse parágrafo 6º, tá bom? A gente tem que evoluir nos estudos, mas a gente tem que tomar cuidado. Vou apagar aqui, ok? Se você não pegou o espírito da coisa, eu sugiro que você use o poder do controle e pause o vídeo e volte até o momento em que eu começo a falar disso. Por quê? Vai cair na sua prova. Só por isso. Se eu não conseguir te convencer assim, eu não consigo mais de forma nenhuma, tá? Não entendeu? Volta, porque vai cair na sua prova, tá bom? Artigo 21, inciso 14 da Constituição, você tem que conjugar, tá, pessoal, com o artigo 144, parágrafo 6º. Por quê? Fala do Distrito Federal. Quando você fala da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do CBM, né, Corpo de Bombeiro Militar, do Distrito Federal, você percebe que cabe à União, artigo 21 fala que é da União, tá? Cabe à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, tá? E aí vai prestar assistência financeira ao DF para execução de serviços públicos por meio de próprio fundo. Ok, mas o grande pulo do gato é a organização e a manutenção das forças policiais e do Corpo de Bombeiros no âmbito do Distrito Federal, cabe à União, a organização e a manutenção. Sublinha isso. Não confundir com o fato de que elas se subordinam ao governador do DF. Então, faça uma diferenciação aí. Organização e manutenção no Distrito Federal dessas polícias cabe à União. Subordinação é ao governador do Distrito Federal. Bacana? Outra pegadinha boa de prova, tá? Próximo ponto que pode aparecer sobre polícias penais também. Artigo 4º da Emenda Constitucional 104 de 2019, que cria as polícias penais, tá? Essa emenda foi a emenda que criou, foi agora do finalzinho de 2019, criou as polícias penais. E aí, o artigo 4º fala assim, ó, o preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito exclusivamente por meio do concurso público, tá? Legal. E por meio da transformação dos cargos isolados dos
cargos de carreiras atuais dos agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. O que está dizendo aqui, pessoal? Se você tem cargos isolados ou cargos de carreira que você já é agente penitenciário, tá? Ou cargo público equivalente. O que isso quer dizer? Eu não chamo de agente penitenciário, mas eu exerço as funções de agente penitenciário, ok? Esses cargos, eles serão transformados em cargos da Polícia Penal, tá? Esses cargos, ou seja, você já trabalha como agente penitenciário. Você que está me ouvindo, você é meu aluno, tá aí sentado, você já é agente penitenciário. O que vai acontecer? Você vai ter que fazer um novo concurso para a Polícia Penal? Não. Nesse caso, o seu cargo vai ser transformado de agente penitenciário, tá? Para policial penal. Você vai sair de agente para policial penal. Ah, não sou agente penitenciário, sou agente de segurança prisional. É um cargo público equivalente. Mesma coisa. O seu cargo vai ser transformado para o cargo de policial penal. Fechou? O que acontece? Eu não sou agente penitenciário, mas eu quero passar a trabalhar. Se você não trabalha no sistema prisional, você vai ter que fazer o concurso, porque o provimento, o preenchimento vai ser exclusivamente por concurso. A transformação de cargos, ela vai se dar para o efetivo que já é agente penitenciário, ok? Se você já é agente penitenciário, você dormiu agente penitenciário, acordou policial penal. Ok? Se você não é, você vai fazer concurso para a Polícia Penal. Fui clara? Então, prosseguindo aqui no tablet, já falamos, né, dos governadores, aqui a gente já está bem, já esgotamos o tema. Parágrafo 7º, a lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência das suas atividades. Esse parágrafo é muito mamão com açúcar, gíria de idoso, né? Pra gente gastar tempo com ele, tá, pessoal? Vamos evoluir. Parágrafo 8º, os municípios. Aqui vem as guardas municipais. Os municípios podem constituir as guardas municipais. Elas se destinam a quê, pessoal? Olha só a função da guarda. Não tem nada a ver com crime. É proteção de bens, serviços e instalações do município. Ó, seus bens. Bens de quem? Dos municípios. Cai português na tua prova, né? Então, bens de quem? Dos municípios. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Existe uma lei de 2014, que é essa lei que a Constituição está falando. Vou repetir a pergunta que eu fiz no primeiro bloco. Guarda Municipal é órgão de segurança pública, doutor? Não, Guarda Municipal não é órgão de segurança pública. Por quê? Porque Guarda Municipal não está no rol do caput do artigo 144, naqueles 6 incisos que contém 7 órgãos. Guarda Municipal está no parágrafo 8º. Portanto, como o rol do 144 é taxativo, não pode ser ampliado, Guarda Municipal não é órgão de segurança pública. Parágrafo 10. Esse também é relativamente recente, tá? É de 2014, não é tão novo quanto a Polícia Penal, mas a segurança viária também foi incluída relativamente recentemente no texto da Constituição. Fala que ela será exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, tá? E fala que compreende em segurança viária a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Legal. Compete no âmbito dos estados, do DF e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturado em carreira na forma da lei, sem dificuldade também. O fundamento, pessoal, da criação dessa segurança viária é compromisso internacional assumido pelo Brasil no âmbito da ONU e da OMS, tá? Organização das Nações Unidas e Organização Mundial da Saúde. Essa resolução aqui que eu coloquei para vocês, ela da OMS, definiu os anos de 2011 a 2020 como a década para as ações de segurança no trânsito, tá? Por quê? Porque foi feito um estudo em âmbito mundial e a violência no trânsito é questão de saúde pública
e é uma das maiores causas de morte, principalmente entre os jovens. Então, essa década de 2011 a 2020 foi uma década para que os países signatários cuidassem de desenvolver ações para a segurança no trânsito. Por isso, a nossa Constituição veio prevendo a segurança viária, ok? Por isso, a nossa Constituição veio prevendo a segurança viária. Pessoal, eu vou encerrar o bloco aqui, já dei um spoiler do que eu vou tratar no próximo bloco, porque eu não quero cortar o raciocínio em relação a esse julgado, porque eu também aposto nele na sua prova, tá bom? Bom, pessoal, então voltando aqui ao estudo, para a gente fechar a segurança pública, só falta um julgado que eu quero tratar com vocês, porque se fugir do texto, da literalidade da Constituição, fatalmente o julgado que vai aparecer é esse julgado aqui. Vamos na tela. Preste atenção aqui para mim. Direito de greve e carreiras da segurança pública. Pessoal, é muito importante você atentar para esse julgado que foi veiculado em 2017 no informativo 860 do STF, tá? O que aconteceu? Nesse julgado, o STF estabeleceu que a greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedada aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem na área da segurança pública. Exemplo, Corpo de Bombeiro Militar, PM, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Federal, tá? Então, todos os 7 órgãos que aparecem no 144, e não apenas os policiais civis, eles não podem fazer greve, tá? Então, sob qualquer forma ou modalidade, ele é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem na área da segurança pública, tá? Então, muita atenção a isso. Você, quando ingressar no segmento da segurança pública, não é dado fazer greve, não é dado exercer esse direito de greve, ok? Preste atenção que no julgado, o STF deixou muito claro que não se trata, ou seja, não é um conflito entre direito de greve e princípio da continuidade do serviço público. A discussão para o STF não é essa, tá? A discussão é essa aqui, ó, o que você vai levar para a tua prova. É o exercício do direito de greve em contraposição ao direito de toda a sociedade a uma segurança pública, a uma ordem pública, à paz social, tá? Então, é esse conflito que você deve colocar na sua prova, tá? Nada tem a ver com a continuidade do serviço público. É apenas uma questão de direito da sociedade, ou seja, do macro, à segurança pública, à ordem pública e à paz social. Por que foi tratado assim o tema, pessoal? Porque você verifica que outras atividades típicas de Estado, elas são exploradas também na iniciativa particular, tipo a saúde e a educação. A prestação da saúde, ela pode ser exercida tanto pela rede pública como pela rede privada. Você tem um plano de saúde e você tem os hospitais particulares. A educação, da mesma forma, você tem escolas públicas e você tem escolas particulares. Porém, pessoal, quando você está falando de segurança pública, você não tem um paralelo no segmento privado que possa fazer o que a segurança pública faz com a legitimidade que a segurança faz, que a segurança pública faz. Então, você deve prestar muita atenção, por quê? Porque, como não há um paralelo na iniciativa privada, a gente tem bônus em relação a isso. A nossa essencialidade é um pouco maior, né? Só que além dos bônus, a gente tem os ônus e a gente deve arcar também com esse ônus ou com esses ônus, ok? Então, presta muita atenção a isso, ok? A segurança pública é um setor peculiar na administração pública e não encontra paralelo na iniciativa privada. Essa ausência de paralelo serve tanto para o ônus quanto para o bônus, tá? Outros trechos do julgado que você pode se inspirar para não esquecer. As carreiras de segurança pública são o braço armado do Estado e são responsáveis por garantir a segurança pública e garantir a própria democracia.
Portanto, não se pode permitir que eles realizem greve, né, pessoal? Então, a grande verdade é que se a polícia sai da cena, isso aqui vira o caos, vira a barbárie, porque a gente não tem ainda uma civilização pronta, uma civilização apta para receber esse tipo de liberdade, né? Então, a polícia é um mal necessário para quem não gosta da polícia, mas a polícia é necessária independente de você gostar ou não da atuação policial, porque o ser humano não está pronto ainda para não conviver com certos limites do poder punitivo estatal, tá bom? Então, não façamos greve, não podemos fazer greve, não temos esse direito de greve, seja você de que força policial for ou dos corpos de bombeiros militares. Bacana? Com isso, pessoal, a gente fecha o estudo da segurança pública. Eu friso aqui a importância de você se debruçar severamente sobre as letras do artigo 144 da Constituição, porque provavelmente vai cair, aparecer na sua prova, a transcrição literal do artigo 144, você tem que conhecer bem a fundo as atribuições de cada uma das polícias, mas o que você tem de importante que a gente pode discutir, esclarecer aqui, a gente já tratou, tá bom? Então, com isso, a gente encerra o ponto 4 do seu edital e vamos entrar agora no ponto 5. O ponto 5 do seu edital é a ordem social. A ordem social, ela começa lá no artigo 193 da Constituição. É o título 8, é o último título da Constituição, ok? O que acontece, pessoal? Quando você está lá no título 2, você tem uma coisa chamada direitos sociais, né? Que começam ali no artigo 6º, 7º e aí vão seguindo pela Constituição. Os direitos sociais, lá no âmbito dos direitos sociais, o único direito social que a Constituição realmente se debruça com mais detalhes, lá no artigo 7º, são os direitos trabalhistas, ok? Os outros direitos sociais, eles vêm a ser esmiuçados só no título 8 da Constituição. Então é agora, na ordem social, que a gente vai trabalhar mais detidamente outros direitos sociais, tá? E o seu edital, olha aqui para mim, o ponto 5 do seu edital, ele trouxe todos os direitos sociais previstos na ordem social, título 8 da Constituição. Então nós temos que trabalhar todos eles, tá? A boa notícia é que quando esse tema cai na prova, é decoreba, é letra de Constituição. Então, você pode estudar isso perfeitamente sozinho, porque não tem nada de tão extravagante aqui que você precise de um professor esmiuçando o tema, tá? Eu vou só organizar o estudo para vocês, de modo que vocês atentem para artigos cruciais, mas vocês não podem se furtar a estudar os outros artigos. Taiane, por que você está falando assim? Ora, a minha carga com vocês são 10 horas para a gente estudar direito constitucional. Se você acredita que em 10 horas a gente vai esgotar todos os temas que nós tratamos aqui, você está com muita inocência para ser policial, né? Você não pode ser inocente nesse ponto, tá? Quando o nosso curso acabar e a gente já está chegando na reta final dele, a gente vai ter traçado nesses pontos, assim, que é mais letra de lei que vem cobrado, a gente vai ter traçado os principais assuntos. Essa é a ideia de uma turma intensiva, te direcionar para o que é mais importante. Agora você verifica que, simplesmente, aqui no seu edital, estão todos os direitos sociais do título 8. Pessoal, só para eu tratar desse ponto 5, eu precisaria de umas 5 horas. E se eu ficasse 5 horas só tratando desse tema, você muito provavelmente não iria ver o restante do seu edital. O seu edital são 6 pontos. Se eu gastar 5 horas em um ponto, você vai ver 5 pontos em 5 horas, ou seja, vai ficar muito descalibrado, tá? Como esse é um ponto do edital que é muito decoreba, cai muita letra de lei, não tem tanto problema você estudar mais sozinho. Então, por isso eu deixei para o final e deixei a cargo de leitura e repetição. Por quê? Diferente de direitos e garantias fundamentais, direitos políticos, a questão do poder executivo com o presidente da República, que tem muita filigrana ali para a gente explicar e mastigar juntos, né? Aqui a coisa é mais enxuta. Vocês vão ver, a gente vai começar a trabalhar e vocês vão ver. Então, você vai ter, sim, que se dedicar sozinho um pouco mais a outros artigos daqui. Por quê? Porque isso não é um módulo de direito constitucional onde a gente esgota os temas ou tenta esgotar, né? Isso é uma turma intensiva. Bota isso na sua cabeça. Por quê? Hoje tem muito candidato, muito estudante, muito concursando que deposita no curso a responsabilidade pela sua aprovação. Pessoal, não vamos ser inocentes a esse ponto.
Quem passa é quem faz uma preparação além da conta, né? Eu já falei aqui nessa turma, é como academia. Você não vai ficar sarado se você pagar a academia e for lá bater papo. Você vai ficar sarado se você chegar e suar a camisa. É a mesma coisa aqui. Eu estou direcionando vocês aqui. Essa parte é decoreba. Então você vai fazer o quê? Você vai ler e reler 800.000 vezes esse título 8 da Constituição até o dia da sua prova. Dá tempo? Muito tempo. Ok? Então, vamos lá afiar o machado, que eu quero chamar a atenção dos pontos principais, tá? Se você olhar aqui no começo, né, o seu edital fala em base e objetivos, tá? A base e os objetivos da ordem social estão aqui no artigo 193. Esse artigo é clássico de prova objetiva, ele sempre aparece pra gente. E o que que fala? A ordem social tem como base o primado do trabalho, então primado do trabalho é a base da ordem social. E o objetivo, pessoal, é o bem-estar e a justiça social. Então, a base é o primado do trabalho e o objetivo é o bem-estar e a justiça social. Qual é a dificuldade disso, Tayane? Nenhuma. O que você precisa saber que esse ponto do seu edital está previsto no artigo 193. Você está entendendo qual é a minha função no título 8 da Constituição? É direcionar o seu machado, ok? Objetivo, tá? Bem-estar e justiça social. Legal. Então, prosseguindo, o primeiro grupo de direitos sociais que a gente vai tratar é o grupo que é alcunhado de Seguridade Social. Seguridade Social, pessoal, é um tripé, tá? Previdência. Ai, meu Deus, peraí, eu voltei. Calma aí, deixa eu voltar. Isso. Previdência, saúde e assistência social, ok? Previdência, saúde e assistência social. Então, você vai decorar fora da ordem, você vai decorar assim, SPA, ok? Então, Seguridade Social é SPA. Quando você fala em Seguridade Social, você necessariamente está falando em saúde, previdência e assistência social. Tá? Seguridade Social não é sinônimo de previdência, ok? Muito leigo confunde. Previdência é espécie do gênero seguridade, tá? Então, seguridade, previdência e assistência social, tá? Seguridade não, perdão. Saúde, previdência e assistência social. É isso que compõe a Seguridade Social. Saúde, previdência e assistência social. Bacana? SPA. Não se esqueçam dessa expressão na hora da prova. Legal? Legal. Presta atenção, porque isso aqui sempre cai em prova objetiva também, tá? É muito comum vir uma afirmativa na sua prova falando que a Seguridade observa o sistema contributivo. A Seguridade não observa o sistema contributivo. Por quê? Seguridade é SPA, saúde, previdência e assistência. E dos três, pessoal, da saúde, da previdência e da assistência social, o único que observa o sistema contributivo é a previdência social. Somente a previdência social observa o sistema contributivo. Então, coloca aí sistema contributivo apenas a previdência social, ou seja, Seguridade Social não observa sistema contributivo, porque saúde e assistência também são Seguridade Social e estas não observam o princípio do sistema contributivo. Prestou atenção? Prestou. Então, prosseguindo, evoluindo, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Saúde, previdência e assistência social. SPA. Fechou? SPA. Seguridade Social é SPA. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Aqui, pessoal, são objetivos comuns ao SPA, tá? A saúde, a previdência e a assistência são objetivos comuns ao SPA. Compete ao poder público organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos.
universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos serviços, dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Legal? Bom, o artigo 195, ele já fala, pessoal, sobre o financiamento da Seguridade Social, tá? E aí fala que é toda a sociedade que vai financiar e ainda os entes federados, né, União, Estado, Distrito Federal e municípios, também vão participar. Além da sociedade, dos entes federados, existe mais uma forma de financiamento da Seguridade, que são as contribuições sociais. Então, é muito importante você colocar aqui do artigo 195 essas três chaves, tá? A sociedade, mediante recursos dos entes federados, mais as contribuições sociais, ok? Então, muito legal. Aí você pode pular, tá? Porque isso daqui eu não tenho nenhuma observação teórica para fazer para você sobre o 195. A gente está aqui passando em revista os temas, ok? E a gente vai falar um pouco de saúde. Por quê? Porque eu aposto em uma questão da saúde por conta do momento em que vocês vão fazer a prova, né? Você não precisa ser bola de cristal, ser João Bidu, para você imaginar. A gente está fazendo a prova da Polícia Civil do Paraná, pessoal, em meio a uma pandemia, né? Uma crise de saúde mundial. Então, colapsando todos os sistemas de saúde pelo mundo, países desenvolvidos, países ditos de primeiro mundo, como a Itália, estão passando por colapsos no segmento do sistema de saúde, né? Então, ninguém suporta uma pandemia. Por mais desenvolvido, por mais forte, rico que seja um Estado soberano, você não suporta uma pandemia, né? E a gente está nesse momento, e o Brasil já tem o sistema de saúde deficitário. Agora, na pandemia, a situação está agravada e está dramática. Então, é muito provável que, caindo questão sobre ordem social na tua prova, que apareça uma questão sobre saúde, ok? Então vamos analisar. Artigo 196. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Aqui, pessoal, é que está a chave, tá? Acesso universal é exatamente você dizer que não tem caráter contributivo, ok? Se você está falando que a saúde tem acesso universal e igualitário, não há que se falar em contribuições. A saúde pública, você não observa o caráter contributivo nela. Bacana? Por isso que a gente falou na introdução já para estabelecer as premissas. Relevância pública. São aquelas ações e serviços de saúde que cabem ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização, controle, devendo a execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Bom, artigo 198 fala das ações e serviços públicos de saúde, que eles integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Isso é muito importante, tá? Ações e serviços públicos na área da saúde, a rede é regionalizada e hierarquizada. Essa expressão aparece muito em prova objetiva e constitui um sistema único, tá? O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele está aqui, a base dele, a origem, ela está aqui no 198 e a Constituição fala que ele é uma rede regionalizada e hierarquizada, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo, descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, óbvio, né? Sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. Bacana? Então, sobre a questão da regionalização e da hierarquização, você vai observar essas diretrizes como chave, ok?
Bom, pessoal, então, conforme combinado, a gente vai terminar a saúde para avançar nos estudos, tá? Artigo 200 da Constituição é o que eu quero que você conheça agora, que são as atribuições do SUS. Vamos lá. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Você entende o porquê que eu estou falando da importância desses artigos no atual momento, no atual contexto de pandemia? Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, participar da formulação de política e execução das ações de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico da inovação, fiscalizar e inspecionar alimentos, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos tóxicos e radioativos. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho, o meio ambiente do trabalho, tá? Então, esse artigo 200 me parece muito importante, em especial, obviamente, os incisos 2 e 5, ok? Porque estão contextualizados na pandemia. Ah, Tayane, então eu só preciso ler esses dois? Claro que não, tá? Porque o seu examinador pode usar outros e aí você tem que conhecer o artigo 200 como um todo. Bacana? É uma questão de feeling, pessoal. Ah, mas pode não cair? Pode não cair. Ordem social não é um melhor tema para você cobrar numa prova de polícia, mas está no seu edital. Se cair, eu tô achando que vem alguma coisa de saúde, tá? Depois a gente conversa depois da prova, mas assim, é só um palpite, ok? Eu não estou com bola de cristal, informação privilegiada, nada, mas é um palpite. Faz sentido que a banca queira provocar vocês nesse assunto tão sensível agora. Fechou? Bom, prosseguindo, a gente vai tratar de previdência social, tá? A previdência social, sim, ela observa um sistema contributivo, não é universal. Você precisa contribuir, tá? E é de filiação obrigatória, tá? Tá aqui, olha só, caráter contributivo e filiação obrigatória, tá? Então, você tem o regime geral de previdência social, também chamado de RGPS, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei a. E aí, em contraposição, quando você ingressar para a polícia e se tornar servidor público, você vai recolher para o regime próprio de previdência social, o RPPS, tá? Agora, a iniciativa privada, ela recolhe para o RGPS, o regime geral de previdência social, tá? Então, pessoal, essa redação, ela foi atualizada agora, no final de 2019, pela emenda 103, tá? Não só o caput, como o próprio inciso 1. Eu aposto numa questão aqui, por quê? Por conta da atualidade da reforma. A banca adora artigo novo, artigo recém-alterado. Tem um contexto fático? Não. O contexto fático trata-se de dispositivo novo, trata-se de dispositivo recém-alterado na Constituição. Então, essa parte de cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, a redação não era assim, tá? Então, agora presta muita atenção para essa expressão é nova, ela pode aparecer na sua prova, tá? Tem os outros incisos, eu vou deixar a cargo dos senhores a leitura. Ainda no artigo 201, a gente tem outras alterações feitas pela emenda 103 de 2019, ok? Então, eu peço encarecidamente aos senhores que atentem para esse tipo de atualização, tá? Então, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos da lei complementar a possibilidade de previsão de idade de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria. Você pode verificar a questão de deficiência existente, prévia, né? Você pode verificar a questão de atividades que foram exercidas com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, que são peculiaridades e aí legitima os critérios diferenciados. Então, você tem que saber quais são essas oportunidades que a Constituição dá de você tratar diferente, onde ela manda, como no parágrafo 1º, não adotar, ela veda a adoção de requisitos ou critérios diferenciados, então você tem que saber as exceções, elas acabam sendo
muito importantes. Bom, as condições da aposentadoria no RGPS, tá? Elas também foram alteradas as idades. É possível que seja cobrado para você, tá? Homem 65, mulher 62, pelo tempo de contribuição. Homem 60, mulher 55, para trabalhadores rurais e atividades em regime de economia familiar, tá? Aí você vai incluir trabalhador, produtor rural, garimpeiro, pescador, artesanal, tá? Então, regra geral, 65 e 62, tempo de contribuição. Regra excepcional direcionada a trabalhador rural e atividades em regime de economia familiar. 60 homem, 55 mulher. Fechou? Parágrafo 7º, muito importante também, fruto de alteração. Prosseguindo, vocês estão vendo que é muito mais conhecimento da lei, no caso da Constituição, que é a lei maior, do que propriamente um conhecimento teórico? Então, vamos lá. Artigo 201, também Previdência Social, fala que ela será organizada... Ah, não, esse artigo a gente já tratou, vamos pular. Esse artigo já está tratado, tá, pessoal? Por isso que eu pulei o slide. Vamos para o próximo, então. A gente já acabou a Previdência, tá esgotado. A gente vai estudar agora educação. Como eu falei, eu selecionei os principais, os que eu reputo mais importantes, tá? Da gente conversar aqui. Não é que você não vai ler nada sobre assistência social, você vai ler, mas você vai ler sozinho. Artigo 205, o que eu quero trazer para você? Você tem que prestar atenção que a educação, ela visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação do trabalho. Então, você não vai receber educação única e exclusivamente para ingressar no mercado de trabalho, para se desenvolver como pessoa, para você poder ser um ser pensante, ter senso crítico, para você poder exercer a sua cidadania, ok? Artigo 206 fala nos princípios em que se baseia a educação. Artigo 206 fala nesses princípios, né? Igualdade de condições para o acesso e permanência, ou seja, não basta entrar, né? Você tem que se manter na escola. Liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Lembra que eu falei na segurança pública? Você não tem isso, né, na segurança pública. Você só tem na saúde e na educação. Impressionante. Por isso que a gente não pode fazer greve na segurança pública. Gratuidade no ensino público, nos estabelecimentos oficiais, em estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais da educação escolar. Isso daqui a gente está bem longe, né, de atingir. Na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos aos das redes públicas. Gestão democrática do ensino público na forma da lei, ok? Garantia de padrão de qualidade, também isso aí está bem complicado, né? Piso salarial profissional. E aí você vê que tem uma lei que deve ser editada para fixar o prazo para a elaboração e adequação de plano de carreira no âmbito da União, Estados, DF e municípios, ok? Essa lei vai dispor sobre as categorias de trabalhadores, sem nada declarar, apenas o conhecimento da redação constitucional. Bacana? Artigo 209, o ensino é livre à iniciativa privada, de novo, abrindo para a iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Aqui você tem que saber por quê. São condições para que a atividade de educação seja explorada pela iniciativa privada. Então, o que a iniciativa privada tem que atender? Tem que cumprir as normas gerais de educação nacional e tem que ter autorização e avaliação de qualidade por parte do poder público. Fim, ok? Basta isso. O próximo ponto, pessoal, é ciência, tecnologia e inovação. Ciência, tecnologia e inovação eu também acho muito importante dentro da ordem social, porque vinha sendo muito pouco explorado pelas bancas de concurso. De uns 2 anos para cá, você começa a ver que ela aparece aqui e ali, inclusive na banca de vocês, tá? Então, eu fiz uma pesquisa das questões que vem caindo na sua banca e é muito bom você
dar uma lida nesse grupo de artigos, porque ele vem aparecendo, não com tanto protagonismo, mas ele começou a cair. Então, eu não arriscaria não conhecer esses artigos, tá? Por isso que eu trouxe aqui como um dos top 10, né? Um dos 10 mais. Artigo 218 fala que o Estado vai não só promover, mas incentivar o desenvolvimento científico, pesquisa e capacitação científica e tecnológica e inovação, tá? Você vê aqui no parágrafo 3º, vamos descer até aqui, ó, que o Estado vai apoiar a formação de recursos humanos na área da ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e vai conceder aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho, ok? A lei, ela vai apoiar e estimular empresas que investam em pesquisa. Então, aqui você cuida de gente, aqui você cuida de pessoa jurídica. Muita atenção a isso, tá? Fala que também os estados e o DF podem vincular uma parte da sua receita advinda do orçamento para entidades públicas de fomento a essa pesquisa, tá? Então, é mais uma forma de você ver incentivo à pesquisa científica e tecnológica. Bom, o parágrafo 7º fala que o Estado vai promover e incentivar a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação com vistas à execução das atividades previstas no caput, tá? Esse órgão aqui, ó, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, SNCTI, é organizado em regime de colaboração. Isso aqui é muito importante porque esse aqui não existia, né? Ele é relativamente recente. Regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação, tá? Então, você vai ter uma lei federal que vai tratar do assunto e os estados, o DF e os municípios legislarão concorrentemente sobre as peculiaridades do tema. Legal? Bom, pessoal, para a gente falar do próximo ponto, eu vou falar basicamente agora dos índios e vou sair da ordem social. Por quê? Porque com isso a gente vai encerrar, tá, a apresentação dos pontos mais prováveis de cair aqui. Eu vou repetir para vocês. Pode cair outros? Pode. O título 8 é grande, ok? Mas assim, os que você deve dedicar mais atenção são os que a gente analisou aqui, ok? Vamos aos índios, então. E aí a gente sai do título 8, voltando para a Constituição, não. Aí a gente vai para a ONU, né? A gente tem que ler a Declaração Universal também. Então, vamos lá. Índios. São reconhecidos aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, tá? Então, eles reconhecem costumes, línguas, crenças, tradições dos índios, bem como seus direitos sobre as terras tradicionalmente ocupadas por eles, e aí a União vai fazer essa demarcação do território. O parágrafo 1º é uma norma conceitual, ela conceitua o que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, legal? O parágrafo 2º, ele fala o destino dessas terras, ok? E o parágrafo 3º, ele fala do aproveitamento dos recursos hídricos sobre essas terras, tá? Esses recursos, eles só podem sofrer aproveitamento se autorizados pelo Congresso Nacional, ok? Então, você tem que ter uma autorização do Congresso Nacional, ouvir as comunidades afetadas e assegurar a eles a participação nos resultados da lavra, nos resultados desse aproveitamento dos recursos hídricos, tá? Esse parágrafo aqui, do 231, e esse aqui são os que mais aparecem em prova de concurso público, tá? Eu tô falando de estatísticas. Podem cair os outros? Podem. É aquele conversa de sempre. Estatisticamente são os que mais caem. As terras de que trata esse artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Então, índios, é isso que você precisa saber, aliado ao parágrafo 5º, que não deixa remover, tá? A única hipótese em que você
pode fazer a remoção dos grupos indígenas é quando você está numa hipótese de catástrofe ou epidemia que põe em risco a própria população. Tradicionalmente, esse parágrafo não cai muito, mas diante da hipótese, né, da nossa pandemia, pode ser que esse artigo caia. Por quê? A regra é você não ter como remover grupos indígenas, mas diante de casos de catástrofe ou de epidemia que põe em risco a população, você pode promover essa remoção. Ou ainda no interesse da soberania do país. Então, é possível hoje, num contexto de pandemia, legitimar essa remoção. E como é feita essa remoção dos grupos indígenas? Pessoal, primeiro você precisa da deliberação do Congresso Nacional, tá? E além disso, você tem que garantir, qualquer que seja a hipótese, que haja retorno imediato do grupo assim que cesse o risco que legitimou a remoção. Bacana? Então, é bem atual esse parágrafo 5º para o nosso contexto de pandemia do novo coronavírus, tá? Parágrafo 6º. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, atos que tenham por objeto a ocupação, domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos, nela existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando nulidade, extinção, direito de indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Esse artigo, ele não costuma aparecer em prova de concurso, tá, pessoal? Então, sugiro a simples leitura, sem que vocês se debrucem muito fortemente sobre eles. Para finalizar o nosso tratamento, artigo 232, os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Então, eles podem ser parte processual, tá? Isso é o mais aprofundado sob o ponto de vista do direito processual que pode cair para você sobre índios. Legal? Então, com isso, eu vou fechar a ordem social aqui com esse recado para vocês. Leiam, releiam e releiam e releiam o texto constitucional. Fora a leitura massiva desses artigos, nada de teoria, nada que não está ali no texto da Constituição vai ser cobrado de vocês se cair esse título, ok?